A CAD rouba espaço aos partidos da oposição. A CAD rouba espaço ao partido no poder. A CNE trabalhou para ter argumentos para fundamentar a sua decisão. Se nós formos a ler a deliberação da CNE, vamos encontrar um conjunto de argumentos que fundamentam a sua decisão tomada de rejeitar a CAD do processo eleitoral. Agora, se esta decisão não agrada a Cicrano e Beltrano, cabe a esse Cicrano ou Beltrano de recorrer, que faz parte do seu direito. É um jogo democrático. Bom, eu sou daquelas pessoas que suspeito muito instituições como o CNE, Conselho Constitucional, porque costumam nos trazer deliberações, decisões não fundamentadas. No entanto, não é o caso desta decisão da CNE. É claro que esta mesma decisão ela pode estar errada. Mas o fato de estar certo ou errado já é outro assunto. É por isso que há espaço para se recorrer. Quando se coloca o espaço de se recorrer, é presunção de que as instituições podem errar, não é? Mas errar é natural. Agora, o mal é nós não medirmos forças ou seja, é não aceitarmos isso de formas a deixar as instituições funcionar realmente como elas devem, não é? Então nós aqui estamos dentro de um processo em que a CNE fez o seu trabalho. Não tenhamos dúvidas em relação a isso e cabe agora à CAD a tarefa de ela recorrer ao Conselho Constitucional e o Conselho Constitucional deverá tomar também uma decisão da qual deverá fundamentar, seja a favor ou a desfavor da CAD. É isto que eu penso em relação a este assunto. A aceitação fácil da oposição em relação à decisão da CNE. Olha, eu acho que a CNE trabalhou de fato para produzir esta decisão. Por quê? Porque tem argumentação. Tem argumentação. Nós não estamos perante uma decisão sem fundamentação. Tem fundamentos de lei. Errou este artigo e tal. Não apresentou o documento de renovação da coligação ao Ministério da Justiça dentro do prazo de 15 dias depois da exaração deste documento de renovação. Apresentou meses depois ao Ministério da Justiça, o que torna nulo todo o processo, a própria coligação. E muitos outros argumentos ali arrolados. Portanto, estamos perante fatos, não estamos perante juízo de valor da CAD, se ela é uma ameaça, se ela não é. Estamos perante fatos, não estamos perante juízo de valor. Agora, se a CAD é uma ameaça ou não, para os partidos da oposição, eu acho que a CAD é. Não é? A CAD rouba espaço aos partidos da oposição. A CAD rouba espaço ao partido no poder. Isso que não tenhamos dúvida. Agora, a oposição, como o partido no poder, tem o direito de festejar os erros da CAD. Não é? Estamos perante um partido ou uma coligação que errou nos processos, se é que de fato errou. Não é? A este nível de interpretação da lei pela CNE, a CAD errou. No entanto, tem a CAD a possibilidade de recorrer junto do Conselho Constitucional para fazer vincar a justiça como ela entende, não é? Porque, na verdade, há diferentes interpretações, não é? Há juristas que defendem que não há nulidade nenhuma no processo da CAD. Tenhamos cabeça suficiente para aceitar essas constatações, okay, não é? Como devemos ter cabeça suficiente para aceitar constatações
dessa deliberação da CNE, que é outro entendimento da lei. Não podemos ser pessoas que nos formatamos, não é, dentro de uma caixa, que só nos permitimos a entrar um certo ponto de vista, aquele que nos interessa, não é? Porque senão nós estamos dentro de um jogo democrático onde se discute ideias, não é? Porque aqui estamos perante uma disputa de ideias e isso não é um mal nenhum. Muito obrigado. Agora nós estamos a pôr as instituições, aquelas que fazem valer a democracia, a fazer valer o seu papel dentro deste jogo democrático. E deixemos elas funcionar. Desde que a CAD faça a sua parte, submetendo o processo dentro dos tempos previstos na lei. Portanto, dentro daquela que é a legalidade. Então, nesse caso, terá pernas para andar no sentido de que será aceite e será julgado nos termos conformes. 35 partidos foram aprovados, foram apurados, foram chancelados pela Comissão Nacional de Eleições para avançarem às legislativas e às assembleias provinciais. Menos a CAD, que ficou para trás por conta dessas irregularidades que a CNE evocou. Estamos a falar de uma CAD com os seguidores que nós estamos a assistir. Estamos a falar de 35 partidos que, se calhar, se eu lhe perguntar agora, não vai conseguir enumerar no mínimo 5 partidos que não sejam a Frelimo, a Renamo, o MDM e a própria CAD. Se calhar o Podemos, a Nova Democracia. O que é que neste momento deveria imperar? A vontade do povo ou a lupa que a CNE usou para garantir a exclusão da CAD? Primeiro, é preciso perceber alguns aspectos que são muito importantes. Nós costumamos falar Peço para falar no microfone. Nós costumamos dizer aqui que Moçambique é um país em construção. Mas costuma-se dizer na gíria popular que a construção de uma casa, ela não termina. Peço um plano fechado para o convidado. Ela não termina. Por favor. Então, o que é que isto Peço um significa? plano como deve ser para o convidado. Significa que as coisas devem ser feitas em conformidade. Os processos, seja eles quais forem, devem procurar obedecer à lei e à legalidade, no sentido de que não possamos deixar precedentes que depois possam criar o caos. Portanto, a CAD, na verdade, ela, quando formou-se resultado de uma situação caótica, que os membros da plataforma que se juntou à CAD vinham de uma situação em que abandonavam um outro partido. Mas nós formos analisar mesmo aquilo que aconteceu, está a acontecer agora, nós vemos que quando o próprio Venâncio Mondlane anunciou a CAD, que se juntava à CAD, portanto a coligação CAD, ele falava de 9 partidos e dizia ele que tinha mais 20, portanto, que manifestavam interesse em se juntar a esta organização. Ontem nós vimos que afinal o PEMOS e a CDU apoiavam incondicionalmente o Suf Momad e já não estavam mais naquela coligação. Então, este tipo de aspectos que não foram, para mim, bem geridos a tempo e contribuíram para esta desorganização toda. A pressa, costuma-se dizer que a pressa é inimiga da perfeição. E muitos processos relacionados com a coligação CAD foram tratados à pressa, em cima do joelho, por assim dizer, porque as coisas estavam em curso. Os processos estavam em curso, o processo de inscrição, etc, etc. Agora, a CAD, portanto, eu dizia que os processos... tratou tudo em cima do joelho. Porque é depois do Congresso da Renamo, nós nos recordamos disso, quando o Venâncio Mondlane decide sair, o Venâncio Mondlane não saiu diretamente para se juntar à CAD, primeiro procurou outros partidos. Esse tempo todo, quando ele chega, onde foi rejeitado por este e aquele motivo, mas quando ele chega na CAD, a CAD era uma organização também, uma coligação que quase que não existia.
Não A é? CAD não existia. Ninguém se lembrava da CAD. Então, Não existia do ponto de vista legal? não, do ponto de vista legal, até podia também não existir, no sentido de que os próprios convênios podiam estar desatualizados, Ok. essas questões todas. Agora, e provavelmente seja este o problema principal, porque quando se juntaram, não se lembraram, quando criaram um novo convênio, não é? Não se lembraram, portanto, de formalizá-lo. E aqui surge o primeiro problema. Depois, esta questão dos documentos usados que são falsos, assinaturas não falsas e outros tantos detalhes, que são, de fato, elementos que não devem ser desconsiderados. Nós apoiarmos como um país em construção, começarmos a basear as nossas decisões em função, portanto, de dinâmicas como popularidade deste, fama daquele, ou o impacto que este tem, ou aquele. Isso não pesa? Não conta? Não, a legalidade é que é importante. A legalidade é importante. É importante. Tanto mais que, se nós ignorarmos a legalidade, vamos criar precedentes. Porque todos os outros que vierem e se sentirem com autoridade que advém da sua fama, da sua popularidade, a tendência será a de ignorar aqueles que são os processos legais. E como é que um partido, é preciso entender um aspecto muito importante, quem vai para a política sabe que de alguma maneira vai tomar decisões que vão conformar aquela que é a gestão das políticas públicas, não é? Ou a gestão da coisa pública. Então, formulando políticas e outros aspectos que concorrem para que a gestão seja bem feita. Ok. Agora, quando começamos com base na ilegalidade, nós estamos a dizer que estas pessoas, sempre que acharem que, com base na sua popularidade, poderão tomar decisões, então, por se considerar, por exemplo, a maioria, então não vão respeitar a legalidade. Muito bem, muito bem. Ilustre Langa, há um risco ou não? Esta pergunta é para si, mas também é para o Paulo. É melhor que eu vá ao Paulo. Ilustre. Houve ameaças de um possível caos social, caso a candidatura da CAD caia. Já caiu, tudo bem que vai se recorrer, ou já se recorreu. Qual é o ambiente que se pode descrever? Há um risco de um caos social em Moçambique com a queda da CAD? Não há. Não há esse risco. Não há esse risco. Há essa capacidade. Pode haver. Mas deixe-me dizer que nós estamos perante um Estado de Direito, E democrático. não um Estado de vontades. Ou seja, o nosso Estado não funciona pela vontade de uma maioria ou de uma minoria. Funciona, a vontade dessa maioria tem que ser expressa no voto, não é? E nós estamos ainda dentro do processo que nos leva ao voto. Então, essa maioria, a esta altura, pode ser suposta, não é? De dizer que a CAD tem uma maioria. Não. O que é que nos faz medirmos e concluirmos que a CAD é uma maioria? Não. Então, respondendo de forma clara e direta à questão que coloca se há a possibilidade de um caos social pela rejeição da CAD, eu vou lhe confessar que não há essa possibilidade. Por quê? Porque é a CAD que foi retirada do processo eleitoral e não a candidatura do Venâncio Mondlane. Exato. A candidatura do Venâncio Mondlane continua dentro do processo eleitoral. Ainda é candidato presidencial, não é? A CAD é um conjunto de indivíduos seguidores do Venâncio Mondlane para poder ter acesso a cargos políticos. Estou a falar de assembleias provinciais, Assembleia da República. Quer dizer, um conjunto de pessoas que não ultrapassa 500 ao nível do país inteiro. Seguidores de Venâncio Mondlane não ultrapassam 500 pessoas? Aquelas que
tem a possibilidade de aceder a cargos políticos. Como a por Assembleia via- da República e as Assembleias Exatamente. por Não via desses ultrapassam can- 500. Não ultrapassam 500. Aqueles são candidatos de fato. E os outros? Os outros são seguidores do Venâncio Mondlane, não da CAD. Qual é o objetivo desses outros? O objetivo desses outros é a mudança política no país, de fato, não é? São aqueles que querem ver o Venâncio Mondlane como candidato presidencial. Está a perceber? Exato. Continuando o Venâncio como candidato presidencial, esvazia toda a possibilidade de uma possível rebelião das pessoas. Ok. Não é? Ok. Porque a CAD não é assunto da população de uma maneira geral. É assunto do Venâncio em si. Ok. Não é? É um assunto de... As pessoas se interessaram pela CAD por conta do Venâncio. Mas se o Venâncio, por exemplo, ir atrás da Renamo, obter um acordo com a Renamo, as pessoas voltam a andar atrás da Renamo. Se for ao MDM, as pessoas vão ir atrás do MDM. Se ele for atrás do Podemos, as pessoas irão atrás do Podemos. Okay. Se ele for atrás da nova democracia, as pessoas irão atrás da nova democracia. Então, são pessoas... Inclusive, se for a Frelimo, as pessoas Se vão Venâncio Mondlane decidir ir a Frelimo, sim, todos os seguidores de Venâncio Mondlane irão a Frelimo? É tal coisa, muitos dizem assim, Venâncio, nós iremos aonde você for. É essa a ideia. Agora já não vai para Então, o a CAD. juventude não é consciente. A juventude, a consciência da juventude foi comprada. Não tem capacidade de discernimento ou de raciocínio para ir até onde não gostaria, mas porque aquele está a ir, nós também vamos. Se Venâncio Mondlane for à cova, o povo vai à cova também? Olha, há um livro super interessante que fala sobre o movimento das massas, a direção das massas populares. Ele começa, já me esqueci do título, mas ele começa descrevendo um tipo que corre. Ele corre, descreve uma esquina e as pessoas estavam ali pelos passeios, vê aquele tipo a correr e então elas correm a seguir aquele tipo e fazem uma longa distância assim correndo e lá no final aí já começam a se perguntar, estávamos a correr por quê? Não, nós estávamos a seguir a ele. Então é esta a ideia. Há muita gente que segue o Venâncio Mondlane e sim, há uma inconsciência em seguir o Venâncio Mondlane. Há uma mobilização inconsciente. Mas esta inconsciência, ao seguir o Mondlane, ele tem ativos. Ele tem botões que o acionam. Okay. Há uma governação, a falta de oportunidades econômicas, a exploração de homem pelo homem, porque estamos dentro deste quadro. Uma nova colonização. Exatamente, então uma nova colonização. As pessoas estão cansadas pelo governo do dia. E levamos anos em que a oposição nunca se manifestou de fato, de forma evidente, a ser a voz do povo. Okay. E aparece este indivíduo que ao nível da Assembleia do Povo fez discursos belíssimos de defesa dos direitos das pessoas, na rua fazia lives de acompanhamento daquilo. É verdade que muitas das coisas são simples show-off, mas dizem muito, as pessoas estão desesperadas. Venâncio Mondlane tem mérito ou não tem mérito neste momento em Moçambique? Esta é uma pergunta muito difícil de a responder. Okay. O que eu quero dizer é que Venâncio Mondlane ocupou um vazio que existia. Um vazio de alguém que pega na dor do povo, ele a expressa. Sobretudo porque havia uma ausência desde 2018 de Afonso Dhlakama, que era esta figura. Okay. Então o povo estava sempre à espera que aparecesse alguém que ocupasse esse espaço. E esse alguém é o Venâncio Mondlane. Ainda por cima com tiques de uma boa retórica, okay, com tiques de uma comunicação por vias que a juventude usa, que são as redes sociais e tal.
Olha, aí não interessa que você tenha uma mensagem profunda do ponto de vista de uma visão profunda sobre o Estado. Ok. Uma visão transformadora em tanto que tal. Ok. Precisas apenas ter uma nova mensagem de conforto. É mais uma mensagem de conforto. O Venâncio Mondlane, nesta altura, para mim, é minha opinião, tem mais uma missão, uma mensagem de conforto daquelas pessoas que se sentem... Não de ações concretas que podem ser realizadas caso ele vença as eleições. As suas... É mais conforto mesmo. É mais conforto. Dos seus todos os discursos, na minha análise, eu não vejo uma reestruturação do Estado. Eu não vejo um novo pensar político. Eu não vejo um novo pensar estratégico para a resolução de problemas deste país. Eu ainda vejo no discurso dele uma continuidade de um pensamento assimilado. Okay? Muito bem. É a favor da continuidade da Frelimo? Última pergunta para que a gente passe. Não, a Frelimo é a pior coisa. Se eu tivesse que votar amanhã, eu ia votar no Venâncio Mondlane. E no partido que esteja a suportar a ele. Candidatura. Porque a Frelimo é a pior coisa neste país. Já levou 50 anos e as coisas estão como estão. As pessoas estão com os corações doídos, as pessoas são excluídas das suas próprias terras, dos recursos que essas terras têm. A Frelimo controla o Estado, partidariza o Estado. Portanto, estamos com um cancro, não é, a dirigir este país. E então é a pior coisa. Muito obrigado. Ilustre, ainda bem que o membro da Frelimo está aqui e vai responder diretamente. A Frelimo está reunida em comitê central na elaboração do manifesto eleitoral que vai suportar também a candidatura de Daniel Chapo para as eleições de 9 de outubro próximo. Mas a Frelimo está num grande desafio, porque parece que perdeu credibilidade no seio do povo moçambicano. Acredita? Dos aspectos que me chamaram a atenção, tanto na locução do colega do painel, assim como na sua. A primeira diz a questão de controlar, a Frelimo controla o Estado. Não, a Frelimo, quem está no governo é o governo da Frelimo, não é a Frelimo. O partido Frelimo não está no governo. O governo, a Frelimo, ganhou as eleições e nomeou um governo, não é? Então, quem governa o país, não é? É o governo da Frelimo. E obedecendo aqueles que são os preceitos estabelecidos na Constituição da República. Portanto, é por isso que o orçamento, todos aqui são instrumentos de governação, são aprovados na Assembleia da República, não são aprovados na Escola Central do Partido. Então, é preciso clarificar isto na cabeça das pessoas. E quem aprova essas fazer, leis? portanto, são os deputados que estão na Assembleia da República. É representação? Dos partidos que têm, portanto, representação parlamentar. Não é a Frelimo dentro da Assembleia da República que aprova as leis? Claro que a Frelimo, sendo estas propostas do governo da Frelimo, a Frelimo apoia o seu governo. Não é a Frelimo que está a governar? Não é o partido Frelimo, é preciso fazer diferença. É preciso que as pessoas percebam o que é o governo da Frelimo e o partido Frelimo. Qual é a diferença? Não, o partido, se fosse o governo, aquilo que está acontecendo agora na Assembleia da República... O presidente Yunus é de que partido? O presidente, então eu faço as perguntas. Nós temos o que presidente ajudar Yunus é de que partido? o povo a entender como estão os processos. Eu sei que o povo está lá em casa a acompanhar. Eu faço as Quando perguntas. se trata do o governo... O presidente da República de Moçambique é de que partido? Quando se trata do governo, a aprovação daqueles que são instrumentos de governação é feita na Assembleia da República. Quem são os deputados que aprovam as leis? São de que partido que constituem a maioria na Assembleia da República? Mas as leis não são só aprovadas só pela maioria. Bom, pode haver contribuição àqueles deputados que concordam com o projeto. Aqueles deputados que sentem-se identificados
com o projeto. Então, não é Estás com um obrigatório que discurso seja bonito, só estás com um discurso Frelimo. bonito, estás com um discurso bonito, estás com um discurso que é aquilo que é suposto que fosse, mas sabemos todos que não é assim. A própria Assembleia da República, que é suposta que fosse ela a decidir sobre as leis, sabemos que não é ela que aprova as leis, é a Frelimo, ao nível do Comitê Central, ao nível do Comitê Político, não sei como se chama Comissão isto, Política. Comissão Política, ela que decide o que os deputados devem fazer. Ou seja, a questão de respeitar a disciplina partidária é que faz isto. Ou seja, todos os partidos que estão na Assembleia da República não decidem por consciência dos deputados como representantes do povo. Decidem a partir da necessidade de respeitar a disciplina partidária. Concorda ou não concorda? Logo, não é a... Eu estava a fazer as perguntas, Ilustre. Eu estava a Sim, perguntar. mas O presidente da Fui República... interrompido quando estava a responder. Tudo bem, né? tudo bem. Eu acho que devia ter direito também à palavra Tem e não todo o ser tempo, interrompido. tem todo o tempo. E não ser interrompido. Então, a questão fundamental aqui é nós temos que passar as mensagens, as boas práticas ao povo moçambicano. Vamos lá falar de assuntos concretos. Na Assembleia da República, o que está acontecendo na Assembleia da República? Na Assembleia Quem da República aprova as leis? aprovam as leis, os instrumentos de trabalho necessários para que haja uma governação. Então, As leis da oposição, propostas pela oposição, passam na Assembleia da República? possam sim, senhor. Ah, Frelimo, Vou dar um dê exemplo, apenas por exemplo, a última lei eleitoral, grande parte dela, por exemplo, da descentralização, não é? Veio da Renamo, se o senhor está recordado. Então, não podemos dizer que não passam. Quer dizer, nós temos aqui a dizer coisas que não são reais. Estamos a falar de Agora. 5 anos, uma legislatura que leva 5 anos. Não. E em 5 Eu estou a dar anos, um exemplo. Muitos instrumentos Eu passam, dei um apenas exemplo. um instrumento que é proposto pela oposição. Ilustre, eu dei um exemplo. Muito obrigado, muito obrigado. Exemplo, senão vou enumerar todo, então o programa acaba e... Não, depois eu até continua. lhe dou o tempo, pode acabar o programa, Sim, mas o número O 10. senhor pediu um primeiro, fez-me perguntas que eu devo responder também. Muito obrigado. Ele Langa, não sei. continua, Sim, continua, senhor. Ilustre. Continua. Então, muito obrigado. 2, é preciso entender que a questão, portanto, de credibilidade, como me fez a pergunta sobre a Frelimo? Eu perguntava sobre a Frelimo. Quem é que... A primeira pergunta que eu disse, quem é o presidente da República? De que partido pertence? De que partido é? Porque você Não, antes disso, sobre a reunião, sobre o Comitê Central da Frelimo, Exato. que está reunida para o manifesto que vai suportar Daniel Chapo. Sim. E antes disso eu havia perguntado, sente que ainda tem credibilidade o seu partido para com o povo moçambicano? É sim. É por isso que nós, em cada 5 anos, temos os pleitos eleitorais. É onde, de fato, se pode aferir se há ou não há credibilidade de um determinado partido político. Se os outros partidos que estão a concorrer têm mais ou menos credibilidade que o partido que está na posição. Portanto, não é a partir da minha opinião, nem a partir da opinião de quem quer que seja, que nós vamos aferir isso. Mas o que eu sei é que se há membros do partido que suportaram as candidaturas do partido, é porque tem a sua credibilidade. Ok. Agora, a dimensão dessa credibilidade é o que se vai avaliar aonde? Nas urnas. Sente que o partido Frelimo já não está nas graças do povo moçambicano? Mas como é que não está nas graças do povo moçambicano? Eu falei que as urnas, nas eleições, no processo de votação, a contagem final vai indicar quem de fato está nas graças do povo moçambicano. Agora, não Mas interessa eu, nada, Hélio, não interessa o resultado das eleições. eu acredito que sim. É por isso mesmo que estou aqui em representação do Ao partido Frelimo. Eu acredito que sim, que tem a credibilidade necessária para continuar a governar este país. Quem é que nunca cometeu erros na vida? 49 anos. Não são 49 anos. Nós já tivemos, neste mandato que tivemos, e está a terminar agora, há coisas boas que aconteceram. Podem não ser em maioria em relação ao que era de se esperar. Mas nós temos que ter em consideração que a governação ela não é isolada. Nós falamos várias vezes, eu tentei explicar aqui, que a governação ela tem que estar associada, tem que estar contextualizada. Okay. O contexto político internacional não é favorável, sobretudo para os países africanos em construção, em desenvolvimento, passam por situações que, sendo ainda dependentes, portanto, das economias ocidentais,
E essas economias, algumas delas, que são fornecedoras de alimentos... Moçambique tem 49 anos, Sim. mas ainda depende do exterior. Muito bem. Como a maior parte bem. dos Já falou países, isso muitas vezes como aqui a maior no parte dos países, que são autossuficientes. não só africanos, mas dos Também. países que não fazem parte do G20.